esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu vão abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Jesus misericordioso, Fortalecei-nos na fé. Jesus misericordioso. Fortalecei-nos na fé. Queridos filhos e filhas, estamos nesta novena e é muito justo e necessário, porque é exatamente aquilo que os apóstolos disseram: Senhor, aumentai a nossa fé. E nós precisamos pedir isso: Senhor, aumentai, fortalecei a nossa fé. Hoje a liturgia nos coloca dois exemplos antagônicos, distintos, diferentes. Um exemplo negativo do mal, do pecado, e outro, a ação da graça de Deus e o reino de Deus. A primeira leitura, ela é um tanto detalhista, porque coloca, e esse é o objetivo, colocar o que é uma pessoa que, agindo por intenções mas é capaz de fazer. É impressionante, o Novo Testamento fala muito disso. Nós estamos lendo as cartas, fizemos de Pedro, depois de João, agora estamos atualmente em Judas. E todas elas falam de um ponto: cuidado com o instinto da carne. Lembrando, não é desmerecer a natureza humana, não, a natureza humana foi feita por Deus e ela é boa, mas é cuidado quando aquilo se torna um apetite, quando você não tem controle sobre o domínio, quando você se torna uma pessoa desenfreada. É impressionante, porque a primeira leitura fala disso. Davi, um rei, um exemplo do reinado. Até hoje, para o povo judeu, o melhor de todos os reis, Davi. Mas o texto que foi proclamado hoje mostra como Davi, que, diga-se por passagem,
tinha um harém. O que é um harém? Além da esposa, rainha, outras mulheres no contexto, um grande número de mulheres à sua disposição, mas que certo dia, subindo no terraço, se deixa seduzir pela beleza externa de uma mulher casada. Meus irmãos, o texto fala e conta com clareza o próprio profeta Samuel. O que Davi faz, e tem um objetivo teológico, espiritual e moral para ser passado para o seu povo e para nós. Davi olha, deseja. Lembra que nosso Senhor, fazendo sempre um paralelo com o Novo Testamento, nosso Senhor disse: ouvistes o que foi dito, não cometer adultério, mas aquele que olhar e desejar no coração, já cometeu adultério. Foi o que aconteceu com Davi. Olhou, desejou, maquinou. Esse é o grande perigo nosso. Nós não gostamos de ouvir a palavra pecado. Existe uma tendência hoje: não pregue sobre o pecado, não fala sobre isso, está ultrapassado. Está ultrapassado o que, meu filho? Foi o pecado que estragou a humanidade desde os primeiros pais? Foi o pecado que colocou Jesus na cruz? É o pecado que pode ser a nossa própria condenação? E todos nós estamos sujeitos ao pecado. Não é um tema anacrônico, não é uma coisa de idade média. O pecado é algo que uma possibilidade que todos nós estamos sujeitos. E refutar o pecado é um empenho na graça de Deus, constante e permanente. Davi se deixou levar. E veja, ele usa dos artifícios. Vai lá, chame ela, chame-a. Sabia que era casada, trouxe e dormiu com ela. Mas ele não esperava que ela ficasse grávida. E conta o texto que quando ela mandou falar, estou grávida. É engraçado, né? Esses dias escutei assim: o problema é, meu marido me traía. Escutei no rádio. Mas aí engravidou. E veio um filho. Eu falei: bom, filha, peraí. O problema é a traição ou o problema é o filho da traição? Engraçado, né? Quando não engravida não é problema. Traição é traição e sempre será. Adultério é adultério, sempre será. As coisas, é engraçado como as coisas são vistas. Pois bem, a mulher engravidou. E veja, um pecado gera pecado. E aqui, esse é o objetivo do profeta Samuel. Mostrar que quando a gente faz um pecado, é como jogar uma pedra num lago. Você vai ver que dá a primeira onda, e você já percebeu que vai abrindo? Tanto que não esqueçamos que não precisa Deus castigar o pecado. O pecado já por si mesmo cobra as consequências. Repito, não precisa Deus nos punir. O próprio pecado já gera as consequências. Davi teve que começar a mentir. De um pecado, ao invés dele recuar, não. Chamou o marido: escuta, me conta lá, como é que está a guerra? Tá bom, seu rei. Então agora vai lá e lava os pés. No Antigo Testamento, fica uma dica: no Antigo, não no Novo. Senão dá uma confusão danada na última ceia, Jesus lavando o pé dos discípulos. No Antigo Testamento, lavar os pés quer dizer, eles não dizem vai lá e tem uma relação sexual com a sua esposa. Eles usam esse termo, vá e lava os pés. Quer dizer, vai lá. Olha o que Davi está dizendo, vai lá.
ela está grávida, se ele dormir com ela, ela vai dizer que é filho dela. Mas não aconteceu. O pecado aumenta, não deu certo. Vai lá e coloca ele na fileira, na primeira fila, para morrer. E ele é morto. Percebe, meus irmãos, a primeira leitura foi isso que foi proclamado. Qual o objetivo? Objetivo para mostrar: evite o pecado. Padre, evite pecar. Você, evite pecar. O pecado tem consequências. O mal gera o mal. A sombra gera a sombra. Escuridão gera escuridão. Tanto que no Pai Nosso nós pedimos: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, meus irmãos, se estamos aqui nessa liturgia de hoje, a pergunta é: o que é que está te levando a pecar? O que é que está te levando, ou o que é que está te seduzindo? O que é que está te impulsionando ao erro? Um conselho, e hoje é de São Tomás de Aquino, vou falar depois, dentre tantas coisas que ele disse: não se negocia com o mal, se corta. Eis o que eu estou dizendo. Vale para mim e para você. E o exemplo é Davi. Veja como de um adultério acabou sendo um assassino. E isso ele vai carregar para o resto da vida. E na cronologia da vida de Davi, apesar de todos os seus feitos, sempre será lembrado. Cortemos o mal pela raiz. Bom, aí por isso que você vai entender que o Salmo bate nessa tecla: misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Por isso que o Salmo é o Salmo 50 hoje. Não é para evidenciar o pecado, mas para evidenciar a misericórdia e o perdão de Deus. Para evidenciar o quanto eu e você temos que lutar constantemente para não repetirmos os feitos de Davi. O Evangelho já vem com outra perspectiva. Jesus Cristo falando em parábolas, não vou entrar nesse mérito, já preguei sobre isso. Mas Jesus falando do reino dos céus, ele já mostra o outro lado. Se o pecado gera o mal, o pecado gera a perdição, quem planta o reino dos céus, colhe a graça do reino dos céus. Quem planta o bem, gera o bem. Quem planta o amor, colhe amor. São João da Cruz: se você não tem amor, plante amor e colherá amor. Por isso, o Evangelho Jesus vai dizer: o reino dos céus é comparado a uma semente plantada. Impressionante que Jesus não fala do semeador, não fala de outros aspectos. O objetivo do Evangelho hoje é mostrar, primeiro, o bem tem um princípio, e o princípio é Deus. A iniciativa do amor, a iniciativa da justiça, a iniciativa do bem é de Deus. É claro que Ele conta com a nossa participação. Mas, meus irmãos, às vezes nós somos ansiosos por natureza, uns mais, outros menos. Mas nós queremos as coisas muito rápidas, nós queremos os resultados muito rápidos. E Jesus chega a exortar a paciência. Que paciência? Uma virtude importantíssima, que ajuda na ansiedade. A paciência de um agricultor. Alguém aqui já plantou alguma coisa? Soja, já plantou milho, já plantou feijão? Pois é, quando você planta, Jesus está dizendo isso, não adianta nada se plantou hoje e amanhã cedo você já vai lá ver. Você vai se decepcionar,
no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia. E nem depende do que você plantou. A semente plantada segue o seu curso de morrer a casca, abrir, a terra cumpre o seu papel e por si só germina, cresce, floresce e dá seus frutos. Aquilo que fazemos em Deus, o bem que fazemos, as virtudes que procuramos praticar. Eu falo isso porque você fala assim, mas eu tenho que escolher entre o certo e o errado. Mas se eu escolher o certo, eu não estou vendo o resultado, padre. Quantas vezes eu escuto no rádio, puxa, eu fazia isso, depois que eu voltei para a igreja as coisas começaram a dar errado. Não, entendeu? Está querendo a colheita logo. Está querendo ver a espiga madura do milho. Está querendo ver já os frutos. E não tem paciência de esperar em Deus. Assim vale para a oração. Rezo e deixo, é a semente plantada. Faço bem, a semente plantada. A palavra de Deus, a semente plantada. A caridade feita, a semente plantada. No tempo certo, dará seus frutos. No tempo certo, dará seu resultado. Talvez, aqui vale para nós estamos ainda no tempo da semeadura. Talvez a gente vai ver um outro sinal desse bem que fizemos. Mas tenhamos paciência. E a grande ação não é nossa, é a ação de Deus. Vale para a primeira parábola, vale para o grão de mostarda. Deus nos surpreende. Acredite, Deus nos surpreende. Viva em Deus. E você vai ficar impressionado com as surpresas de Deus na tua vida. Deus não demora. Deus não está demorando. Deus está caprichando. Só quem tem fé entende. Hoje nós celebramos um dos homens, doutor Angélico, um dos maiores teólogos de todos os tempos, São Tomás de Aquino, que é da Idade Média, 1200 e pouco, morreu em 1274. Este homem tem uma história impressionante, porque ele veio de uma família muito rica, do castelo de Aquino, uma família poderosa. Eram em 9, tinha 3 irmãos e 5 irmãs. E eles esperavam, o pai sabia dos dotes da inteligência e queria que ele fosse um homem nobre. Ele disse que queria ser religioso. Ele até aceitou o pai e os irmãos, desde que fosse para o Monte Cassino, onde não tem nada a ver com jogatina, era um monastério, não tem nada a ver com cassino, é a cidade lá. Que ele se tornaria rapidamente um abade, e provavelmente um grande prelado, e teria arrendamentos de terra, ficaria um homem mais rico do que era, no tempo da Idade Média. Mas ele queria ser um frade dominicano, mendicante. E ele levou tão a sério isso, que ele fugiu de casa. Foi aprisionado, ficou 1 ano prisioneiro em sua própria casa, porque queria seguir a Deus. É uma das curiosidades que, para tentar dissimulá-lo, os irmãos pagaram uma prostituta e colocaram no quarto dele. E ele catou brasa acesa e botou para correr aquela mulher. Acabou depois indo,
e entrou nos frades dominicanos. Um homem que falava muito pouco, tanto que era chamado de boi mudo. Mas o seu silêncio era só no falar. Ele tinha uma inteligência, e ele era, o pensamento dele era tão rápido, que ele acabava ditando. Ele tinha 3 secretários para escrever. Ele falava para um, escrevia um pedaço do livro, falava para outro, tão rápido que era seu pensamento, mesmo porque sua caligrafia era um desastre. Mas não importa. Um homem de silêncio e de extrema, profunda contemplação em Deus. Morreu muito novo, 49 anos. Mas deixou o maior de todos as sumas, que na verdade, o que é suma teológica? É um compensado, é um compêndio das verdades da fé explicada na razão, baseada em Aristóteles e outras coisas. Não vem ao caso, Platão, Santo Agostinho, mas é um resumo da fé, tanto que a gente usa muito. Eu, por exemplo, constantemente fico pesquisando a suma teológica sobre certos assuntos, e a igreja também. Um homem apaixonado pela Eucaristia. Ele foi concomitante do Papa Urbano IV. Foi quando aconteceu o milagre lá em Orvieto, e foi recomendado a ele para preparar toda a liturgia da Corpus Christi. Até hoje, quando eu e você celebramos lá, na quinta depois de Pentecostes, Corpus Christi é de São Tomás de Aquino. E é impressionante o que ele fala da Eucaristia, tanto que o hino tão sublime sacramento que nós cantamos nas adorações ao Santíssimo é de São Tomás de Aquino. Mas filhos, um homem que, voltando à primeira leitura e o Evangelho, um homem que também tinha seus problemas, mas evitou o pecado, lutou contra o pecado e fez com que o reino de Deus crescesse. Um homem que tinha uma inteligência única, ímpar, escreveu, e no final da vida, eu acho que o final da vida dele, apesar das particularidades da vida dele, ele tinha um bom apetite, a mesa dele era assim, tinha até mas não vou entrar nesses detalhes. Mas no final da vida, a frase dele significa muito o que ele viveu. Antes de morrer, ele disse assim: preguei muito, escrevi muito, mas tudo o que eu fiz, eu submeto ao julgamento da igreja. Humildade. Mostra uma profunda humildade. Portanto, que nós também, com os nossos dons, com a nossa vida, cada um do seu jeito, sejamos estes a evitar o mal e ao mesmo tempo plantar as sementes do reino, cuidar das que Deus plantou. Sempre a ação é de Deus, para que cresça no mundo, na vida, nas nossas famílias, porque o reino de Deus cresce, queira eu ou não, porque Deus não pode ser vencido. Deus é Deus. Amém.